Na esportiva desse domingo, eu levei um papo com o presidente Jorge Sexto. Presidente, a respeito, por exemplo, da situação legal hoje, da estrutura do CSA. A gente tem visto aí problemas hoje que vive o Clube de Regatas Brasil com relação ao seu patrimônio, né? A questão relacionada a valores de débitos, principalmente de causas trabalhistas. Qual é a situação hoje desse patrimônio do CSA? Que se resume aqui ao antigo estádio Gustavo Paiva, hoje CT Gustavo Paiva. O que você pode falar da legalidade realmente desse complexo aqui? Veja só, o patrimônio pertence ao CSA, né? Logicamente, no período que eu estou aqui, algumas vezes já tentaram colocar em leilão por conta de débitos, mas graças a Deus nós temos um vice-jurídico muito atuante, que é o Dr. Ricardo Almena, que não deixa que esses problemas amadureçam, né? Inclusive, quando nós chegamos aqui no CSA, há 3 anos e meio, nós tínhamos mais ou menos 10 milhões de débitos. Hoje, há 3 anos e meio. Há 3 anos e meio. Hoje nós temos um débito de aproximadamente 2 milhões de reais na área trabalhista. Conseguimos diminuir com a competência dos advogados que já passaram pela nossa diretoria em 700 mil débito fiscal também. Então, assim, está sob controle, mas podemos também estar sujeitos a essa questão, desde que não resolva. O problema é isso, é que nós não deixamos correr nada à revelia, né? Tem semana que o doutor Ricardo preenche toda a sua semana só para defender o CSA. 5 dias, 5 pautas de CSA, centro de atos imperfeitos praticados lá atrás, né? E da nossa gestão, como qualquer empresa que dá emprego, está sujeito a resolver algumas causas no tribunal correspondente, que é o trabalhista. A diferença é que nós não deixamos correr a revelia, nós enfrentamos o processo e negociamos. Então, estamos negociando tudo, né, que é exatamente essa âncora que eu falo, que sempre, né, é muito pesada, mas a gente está vencendo ela com o tempo, né? Essa vitória que a diretoria, que as diretorias que passaram por aqui nesses últimos 3 anos e meio, estão conseguindo vencer, né? Que é para não perder o nosso patrimônio. Se bem que a ideia é muito boa, se aparecesse aqui uma proposta para se comprar o Butange, por exemplo. Eu espero que isso não crie polêmica, veja como é que eu estou colocando. Se aparecesse e a gente pudesse zerar os débitos CSA e conseguisse um patrimônio correspondente ao que nós temos, seria uma boa, porque todos os times que podem estão fazendo isso. Porque é impossível se conviver carregando esses problemas que os times têm. Inclusive, o ministro Aldo Ribeiro está apresentando um projeto na Câmara Federal, no Congresso Nacional, pedindo, não anistia, né? Mas está pedindo que os times consigam suas certidões, seja liberado suas certidões, para que eles consigam sobreviver, porque sem as certidões, os times não conseguem sobreviver e, portanto, não vão pagar o débito. E com as certidões, pode ser sim. Aí, esse montante desse débito, ele deve ser parcelado ao longo dos anos. As certidões negativas de débito, FNS, INSS, para poder se ter o patrocínio. Por exemplo, eu já negociei com a Caixa está pedindo as certidões. Nós estamos tentando tirar as certidões. Como também o CRB está tentando tirar as certidões. Existindo débito, não pode. Não pode sem a certidão. Então é o seguinte, eu vou afogar você, tá, para você me pagar, mas eu afogado morto eu não posso pagar. Aí pode pedir você mesmo tendo com débito uma comprovação que você está pagando o débito. Exatamente. Né? O que tem que se provar na justiça, como o Vasco da Gama fez, e conseguiu o patrocínio da Eletrobras, conseguiu eliminar por 6 meses e ela vem sendo renovada, essa certidão vem sendo renovada, é provar que a receita é incompatível com o tamanho do débito que a gestão pegou. Então, se eu estou pagando, por exemplo, se eu devo 1 milhão, por exemplo, estou pagando 10 mil, é insignificante, mas eu estou tentando pagar. Só que eu preciso dessa certidão para poder pagar esse 1 milhão. Né? Eu estava assistindo agora de madrugada uma entrevista com o presidente da CBF, que o Aldo Ribeiro está entrando com um projeto não de anistia,
mas que essas certidões sejam conseguidas e que isso seja parcelado durante muitos anos e os times consigam sobreviver. Já o Zé Maria Marinho deu uma ideia diferente, que os times comprometeriam os jovens valores dos seus times em percentual. Por exemplo, tudo que o CSA produziu, o CRB, o Flamengo, de garotos, todas as vezes que for ser negociado na CBF, um percentual dessa negociação ficaria para pagar o débito. Então, essa é a melhor fórmula que pode existir, serviria como moeda, e a CBF como fiel depositário daquele valor que está sendo negociado. Eu vou aqui negociar o Arno Oliveira por R$1 milhão, 20% daquela negociação que obrigatoriamente tem que passar pelas federações e pela CBF e ser comunicada à FIFA quando a transação é nacional, quando é internacional passa pela FIFA, já ficaria bloqueado ali 20%. Então, os formadores, né, todos que formarem esses jogadores teriam esse compromisso, os times ficariam livres, né, e pagando na proporção que fosse revelada. Mas você, tudo que não tem receita, você vai ter reparações. É inevitável que os problemas da causa trabalhista venham a acontecer. Por exemplo, de um período de uma competição para outra no ano passado, você passou um bom tempo com débitos a assumir, pagando um pouco daquilo que os jogadores que deixaram o clube tinham direito. E essas pessoas vão entrar na justiça, você está pagando o débito do ano passado, como é que está? O clube vai ter um novo pacote de atletas com causas na justiça? Veja bem, não, de forma alguma, nós não estamos devendo essas pessoas. Veja bem o que foi que aconteceu. Só estou citando como exemplo. Quando nós fizemos o acordo que um jogador tinha um contrato mais longo para 2013, 2014, nós colocamos para ele, se vocês derem calendário ao clube, o seu salário é o que está o acordado. Se não passar, enquanto o time estiver em atividade para manter o contrato, nós pagaremos 50% do seu salário. Está no papel? Tudo direitinho. Então o que acontece? Quando houve a paralisação da Série D, nos trouxe um prejuízo aí de R$300 mil, nós estamos pagando isso aí. E a Receita não deu nem para pagar os 50 daquele grupo de jogadores. Agora é bom dizer o seguinte, que os jogadores que chegaram de novembro para cá, dezembro para cá, que chegaram recentemente, estão todos em dia. O débito que nós temos é com um grupo da Série D, que a cada renda nós estamos amortizando, tá? Pena que nessa primeira fase do Campeonato Alagoano, somada todas as rendas líquidas, não deu para pagar um mês, a metade, 50% de um mês sequer do CSA. Desse ano, de janeiro para cá, todos os jogos no Repelé, inclusive pela primeira vez um jogo foi deficitário, ficamos devendo R$3 mil à Federação Alagoana de Futebol. O que se deve desse grupo atual, desse campeonato alagoano? Do campeonato Alagoano 2013, não devemos nada, estamos em dia, inclusive já antecipamos 40% do salário de fevereiro, porque o de fevereiro está vencendo 15 de março. Agora, no próximo dia 15, aí em março, vence em 15 de abril. Só que a gente vai arranjando dinheiro e vai antecipando essa receita. O quadro de funcionário, pessoal de apoio que trabalha no clube, que também tem seus vencimentos, o que é que você deve? Veja bem, eu você fala, porque se fala que a mim está devendo 4 meses, a outra está devendo 3. Qual é o quadro real? Olha, é palavra de funcionário. Muito boa essa sua colocação. É isso. Quem é antigo no CSA, nós já chegamos aqui, eu acho que você lembra, o clube devemos 6 meses a um, 8 meses a outro, inclusive colegas cheios da imprensa, vocês vinham para aqui fazer campanhas para que o torcedor desse uma cesta básica aos funcionários. Eu acho que você lembra dessa fase, foi quando nós chegamos. Então, isso que se deve, vamos supor, nós já chegamos a zerar isso aí, tá? Mas com a paralisação da Série D teve consequências para todo mundo. Com essas rendas pífias que está acontecendo no Alagoano, logicamente dá problema. Então, existem dois grupos. Existem os grupos que chegaram recentemente e a gente não deve nada, não está atrasado nada. E existe aqueles que nós já pegamos com débito grande. Então, se esse funcionário que diz assim, eu tenho 4 meses para receber, ao longo da história dele no CSA, se ele tinha 8,
se a gente só deve 4, a gente já pagou o nosso mais 4 do que se devia. Então é botar a mão pro céu. Jorge, hoje o CCA deve pouco mais de 2 milhões de dívida trabalhista? Segundo o levantamento do Dr. Ricardo Almeida, que se a gente conseguisse aí um valor de R$ 700 mil em dinheiro, a gente liquidava isso aí. Nas negociações? Nas negociações, porque tem as conciliações, né? A gente chamaria todo mundo para conciliar. Então, o CSA está bem perto do que nós encontramos aqui, o caos. É por isso que eu digo, essas diretorias, esses diretores que passaram por aqui, já são campeões fora de campo, né? Por tudo que tem feito, pelo patrimônio do CSA, pela revolução que houve dentro do CSA, com a reforma de concentração, com os campos, com o DM bem equipado, com tudo muito limpo, né? Os banheiros muito asseados, né? Todos os equipamentos foram mudados, de ar-condicionado, hoje tem frigobar nos quartos que não tinha, televisão nos quartos que não tinha, a cozinha nem fogão, quando a gente riscava na boca do fogão, pegava fogo no pé do fogão todinho, capaz de explodir tudo aí. Você deve ao comércio? Não, nós não devemos a fornecedor não. Graças a Deus, hoje se faz fila na porta do Mutange para se vender o CSA. Olha, só se deve quando está vencido, quando não tem quando pagar. Se eu tenho um acordo com a açougue para pagar de 15 em 15 dias, por exemplo, estou dando um exemplo, ou com a padaria, ou seja que for. Se eu pago de 15 em 15 dias, enquanto não venceu, não estou devendo, estou correto? Só se deve depois de estar vencido. Nós não temos nada vencido e nós não temos nenhuma dívida feita pela nossa gestão que prejudica o CSA. Você tem dinheiro retido? Muito dinheiro retido. Como é que é bloqueado? Quanto? Olha, veja bem, as contas da Copa do Brasil, né, alguns patrocínios estão bloqueados, mas nós estamos com a frente. A Copa do Brasil? A Copa do Brasil agora, está tudo bloqueado lá. Nós estamos sobrevivendo até o montão de apoio. A cota deve girar em todos os 150 mil, né? Ele já está... Não, ele está bloqueado, né? Ele ainda não foi executado, porque graças a Deus nós temos amigos em todo o Brasil. Eu fui informado, se a CBF tivesse passado, como já passou para muitos times, a cota, porque eles antecipam a cota, né, para você se organizar para a Copa do Brasil. Se a CBF tivesse passado esse dinheiro, a gente teria perdido. O CSA não pode ter dinheiro dormindo em conta. Dormiu no outro dia, está bloqueado pela justiça, aí não tem mais jeito. Então nós temos sim, nós temos dinheiro de outros patrocínios que eu não quero falar aqui, para não dar o rastro. Dá quanto isso? O que está pendendo? Eu garanto a você que a nossa receita, o que nós temos a receber é maior do que nós temos a pagar da gestão. Como é que você está fazendo então para pagar a folha salarial do clube? Mágica. Como é que faz a mágica? A mágica é trabalhar muito, criatividade, correr atrás, não parar nem um minuto, né? Porque, por exemplo, a pessoa que, vamos supor, que não entende bem, acha que o time de futebol é só a folha de pagamento. A folha de pagamento, nós temos aqui a folha de pagamento dos atletas profissionais e dos amadores. Nós temos 3 comissões técnicas, escolinha, sub-15, sub-18, que é a mesma do sub-20. Então são 4 comissões técnicas, mais a comissão técnica profissional. Nós servimos aqui 80 refeições a cada turno, fora os lanches de intervalos, tanto para dormir como os intervalos da manhã e da tarde, são mais 3 no dia, né? Ainda pagamos R$4 mil de energia aqui, da conta que o CSA devia muitos anos, que aqui tinha gato aqui dentro, caranguejo agarrado ali. Está parcelado isso? Tá parcelado 60 meses, já paguei aproximadamente, quando eu digo quando eu digo o CSA já pagou com esse esforço aí, o mesmo número de meses que eu estou aqui, eu acho que 3 anos e meio, aí 40 meses aproximadamente. Nós já pagamos mais ou menos R$160 mil só de energia atrasada. Além de a gente pagar do mês, a gente tem que pagar também do passado. Então imagine a carga como é pesada. Mas ainda tem quem reclame, né? Ainda tem que batimento de efeitos, porque o resultado dentro de campo, as pessoas confundem o resultado do profissional com o resultado da gestão. Infelizmente no Brasil é tudo assim, não é defeito, não é cultural isso aí. Se não der resultado, nada presta no clube. Como é que você vai saldar essa dívida se você só depende de renda, faz mágica e tem dinheiro retido? Eu não só dependo de renda. Se dependesse da renda, o CSA estava jogando com o juvenil e olhe lá, estava jogando com o sub-18. Mas se o time não estiver jogando bem, patrocinador não tem, né? Exatamente. Mas é isso que eu digo, né?
com um esforço pessoal, a gente vai buscar, através das amizades, esses patrocínios, mas mostrando a eles que eles não estão tendo nenhum gasto, não estão tendo nenhum custo, eles estão investindo na marca deles, que o futebol é o maior instrumento de investimento que pode existir no mundo, né? Quando se tem mais times filiados à FIFA do que países filiados à ONU, aí você vê a importância do futebol. Então, nós dependemos sim de patrocínios, de rendas, não exclusivamente de rendas, tá certo? E de outras, vamos dizer assim, de outras, eu quero dizer, de outras atitudes que trazem receitas para o clube, mas aí eu não posso detalhar para não prejudicar o próprio clube, mas eu digo que isso faz parte do esforço pessoal. Ora, se você tem credores, né, na justiça trabalhista, se você pede onde é que vem a fonte, como é que você consegue, logicamente o credor vai querer bloquear também essas fontes, porque eles já descobriram outras, né, e a gente não vai dar esses caminhos de forma alguma. Agora, quem tiver prestação de contas, vem ao Mutange e procura o setor financeiro. Mas o CCA pede muito, Jorge, pelo montante, pela forma como você acredita até, né, numa conciliação, poder pagar com valor menor, isso será possível ainda na sua gestão? Olha, veja bem, eu tenho poucos meses de gestão, mas eu garanto a você, como o CSA está 1 milhão de vezes melhor do que quando encontrei. Você chegou aqui, tinha quanto montante? Uns 10 milhões de reais. Hoje tem 2 milhões. Pagou mais de 2 milhões? Nós não pagamos 8 milhões. Nós negociamos ao ponto de diminuir, né? Porque, veja bem, se você colocar a quantidade de jogos que eu estou fazendo esse levantamento pela federação, quantos jogos eu como gestor administrei? Todos os jogos 30%, 20% da renda para a justiça. Você soma. Todo o dinheiro da Time Mania depositado na conta da Caixa Econômica do FGTS, ele é sequestrado imediatamente. Na hora que cai, ele é tirado. Então isso está contando. Já está pagando, já está alimentando. Exatamente. Então são várias coisas que nós fazemos aqui para viabilizar o CCA. Então hoje você pode me entrevistar aqui numa sala de imprensa confortável, num ar-condicionado, mas aquelas pessoas que fazem a oposição de fazer, nunca perguntaram como foi que você está nesse ambiente, como é que nós temos 3 campos gramados, como é que nós transformamos o Mutange, como é que nós fizemos uma concentração decente, ao ponto, veja bem, a última coisa aqui, quando eu resolvi investir na concentração, as pessoas não perceberam que nós estávamos investindo e não gastando, porque o casal tem que pegar o dinheiro e botar no profissional. Ora, eu coloco ela no profissional, você sabe quanta gente já economizou de lá para cá? Né? Porque nós temos uma concentração, a gente não vai gastar o hotel. A média de uma concentração é 5 a 6 mil reais. Imagina a quantidade de jogos multiplicando por 5 a 6 mil reais. Então a concentração já está paga. Você acredita que paga na sua gestão? O quê? Qual deve? Que deve trabalhista? Olha, veja bem, vai depender também da sorte, porque se a gente vender um jogador aqui, tem algum descontando e tiver um dinheiro na mão, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar todos os credores para a conciliação e se livrar disso, porque o time de certidão, olha cara, se o CSA tivesse certidão, isso aqui estava um mar de rosa, já tinha buscado dinheiro de Eletrobras, já tinha buscado dinheiro da Caixa Econômica, buscado dinheiro de empresas. O argumento de que o CSA não tem a Caixa porque não está com visibilidade de uma grande competição nacional. Não é isso não. Inicialmente a Caixa fez foi, mas a Caixa baixou a portaria só para os times da Série A e B nos estados onde houver essa vinculação da conta corrente com a Caixa Econômica, que é o caso de Alagoas. A conta corrente do estado de Alagoas é na Caixa Econômica, poderia ser outro time, então aí pode. Só que agora eles perceberam que existe uma grita geral, né, que os outros times também, como é público a Caixa, ele não pode fazer só para a AB, porque tem a lei da isonomia. Então hoje o CSA, com as certidões, eu vou buscar recursos para o CSA, não só na Caixa, mas em muitos lugares. Infelizmente, nós estamos todos lutando para ter essa certidão. Na hora que tiver, velho, é nosso grito de euforia. Eu garanto colocar o CSA com uma receita que jamais teve na história, uma receita certa, líquida, todo mês, e sem ninguém tomar aqui dentro.
Muito obrigado. Então, presidente, falando a reportagem do Timaço Internacional da Gazeta sobre essa questão das finanças, uma matéria especial do Timaço Internacional da Gazeta.